A paz do Senhor, bom dia. Estamos terminando 2021. Estamos aí na última semana. E a nossa penúltima transmissão, né, do nosso culto doméstico, da nossa boa palavra de 2021. E eu quero desejar desde já a todos um feliz ano novo. Que 2022 amanheça cheio de bênção, cheio de graça na sua vida e que tenhamos a oportunidade de estar juntos durante o 2022, se Deus permitir, se Cristo não voltar para buscar a igreja. E eu quero, nesta manhã de terça-feira, meditar mais um pouco na palavra do Senhor. Eu vos convido a, quem puder, abrir sua Bíblia aí em Mateus capítulo 18, dos versos de 1 a 5, são 5 versos apenas, e eu quero falar nessa manhã sobre ser humilde não é humilhação. Tem muita gente que acha que a humildade, confunde humildade com humilhação. E nós vamos ver aqui no texto, à luz do texto, à luz da palavra de Deus, que não é bem assim. Que a humildade é algo muito nobre, e Deus, né, sendo soberano, sendo maior, sendo eterno, sendo o Senhor de todas as coisas, no mundo visível, no mundo invisível, Ele transmite a nós também a humildade. Que o Espírito Santo nessa manhã possa nos orientar, nos guardar, nos dirigir. Então vamos lá, humildade então não é humilhação, é o que nós vamos falar nessa manhã. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Amém? O verso 6 ainda, o verso 6 aqui, só para... mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Amém? Versos de 1 a 6. Que Deus possa abençoar. Quero já de início mandar um abração, um beijão para minha irmã Daisy e profetizar, né? E profetizar dizendo o seguinte: o Senhor é contigo, minha irmã Denise também, que Deus abençoe, né? E vamos aí de glória em glória até que sejamos alcançados pela perfeição em Cristo Jesus. Deus é contigo, minha irmã. Permaneça firme, continue na luta aí. Bom, humildade não é um jeito de viver. É muito comum confundir humildade com modestia ou modéstia. É muito comum olhar para uma pessoa maltrapilha, né, ou não bem vestida. Maltrapilha é bem pesado, né? Mas não bem vestida, né? Uma pessoa que não tem carro novo, não tem carro bom, que não tem casa boa, né? Casas, né? Que não tem dinheiro. Uma pessoa que vive, às vezes, né? Não veste assim com o que nós chamaríamos socialmente com tanta dignidade como a gente entende isso, ainda que não seja bem assim, né? Muita gente acha que humildade confunde a palavra humildade, o adjetivo de humildade com pobre coitado, e não é. A Bíblia mostra, né? Não é só uma questão de semântica, mas a Bíblia mostra em todas as formas, em todos os jeitos, que humildade é um estado de alma. É muito mais um estado de alma. É lógico que o estado de alma acaba por refletir nas atitudes, nas relações, acaba, né,
envolvendo toda a vida num todo, mas a humildade é um estado de alma. O humilde é aquele que conhece, sabe quem ele é, conhece Deus, conhece a sua condição de pecador e sabe olhar para as pessoas e avaliar corretamente o que a pessoa é. Ou seja, todos os seres humanos, todos nós somos, né, coitados, não no sentido pejorativo, nem no sentido ruim da palavra, no sentido negativo da palavra. E Jesus então mostra o que é humildade. No texto aqui, nesses 6 versos, ele mostra que é humildade. Primeiro, vejam só a situação, o estado de arrogância, de prepotência, de orgulho próprio, de avareza dos discípulos. Chegaram para ele e perguntaram: Senhor, com certeza, né, já antes disso, eles tiveram um debate, né, uma discussão, né, sobre quem era o maior ali, quem é o maior no reino dos céus, né? Aí provavelmente um falou: não, mas eu sou mais chegado do Senhor. Talvez João falou: olha, eu recosto a minha cabeça nos ombros do Senhor Jesus, eu sou chegado, sou primo, né? Humanamente sou primo dele. Ah, Pedro, não, eu sou amigo de Jesus, eu sou sempre falando, sempre estou representando vocês. Talvez, né, houvesse essa discussão antes deles abordarem o Senhor. Então eles taxativamente falam assim: quem é o maior no reino dos céus? É lógico que cara não estava esperando ele: olha, você é o camarada, você é o cara, você é o camarada, você é o grande. E Jesus, naquela tranquilidade toda, naquela serenidade, Jesus toma uma criança e trouxe para o meio deles. Vamos falar sobre a criança? Essa criança não era porque essa criança estava ali junto com Jesus e os discípulos. Esse menino, essa criança já era alguém interessado na palavra. Com certeza era um ouvinte da palavra do Senhor. Quando nós vemos aí, lemos aí o verso 3, nós vemos aqui que Jesus, a forma de Jesus usar, né, no verso 5 também, né, os pronomes que o Senhor usou aqui, no verso 3, 4 e 5, é o pronome pessoal. O pronome pessoal, geralmente, ele caracteriza a pessoa, o sujeito, né? Ele não é o substantivo, o sujeito, o pronome é aquele, a palavrinha que substitui, né? Substitui o substantivo, mas aponta diretamente, o pronome pessoal, ela aponta diretamente para alguém, né? De alguma forma ele aponta para alguém, né? Para alguma pessoa, em particular. E Jesus aqui diz o seguinte: olha, se vocês não se converterem e não vos fizerdes como crianças, preste bem atenção aqui para a gente fazer ter esse entendimento aqui. De modo algum vocês vão participar do reino dos céus, ou do reino de Deus. Idem, mesma coisa. Então Jesus fala assim: olha, humildade. Vocês precisam entender o que é humildade. A preocupação de vocês não procede querer saber quem é o maior. Então eu vou ensinar para vocês quem é o maior. O maior, primeiro, ele tem que se converter, né? Ele tem que mudar de direção. Converter é mudar a vértice, mudar a direção. Se estava andando para o lugar ruim, para o lugar mal, ou a atitude errada, ou vivendo um sistema errado, ele mudou a direção e começou a viver no sentido oposto, né? Vocês precisam mudar a direção, precisa mudar o caminho, precisa mudar a mentalidade, precisa mudar o raciocínio de vocês, precisa mudar a forma de enxergar, a forma de avaliar as coisas, a forma de julgar as coisas, os fatos que lhes acometem. É preciso haver mudança. Conversão é mudança, mudança de hábitos, mudança de caráter, mudança num sentido total é mudança. Você precisa mudar. Se vocês não mudarem a forma de ser, a forma de pensar, a forma de agir, e não agir, não é mudar para qualquer jeito de agir, mas não passar a agir como uma criança ou como as crianças, não tem como vocês participarem do reino dos céus. Então prestem atenção para a gente fazer a consideração final logo. E aí, no verso 4, corroborando, confirmando,
ele fala o seguinte: quem se tornar humilde como esta, olha o pronome de novo aqui. Olha o pronome pessoal aqui, indicando esta. Então não era qualquer criança. Tem muita gente que fala assim, qualquer criança é simples, qualquer criança é humilde. Não, tinha alguma coisa especial naquele menino que Jesus trouxe para o meio da roda, para o meio deles. Aquele menino estava de fora prestando atenção, obviamente com os pais ou com mais alguém ali presente. Quando os discípulos chegaram, Jesus estava conversando, estava tratando com alguém, e esse menino com certeza já estava ali ouvindo o Senhor, certo? Estava prestando atenção no Senhor. Era alguém que já tinha consciência, já tinha uma consciência de fé, já tinha uma consciência, já tinha uma experiência com a palavra do Senhor, com certeza existia algum tipo de fé. Quando Jesus caracterizou com esse pronome pessoal, esta, não essa. Se fosse essa, ele estaria referindo a qualquer criança. Mas não, ele caracterizou esta criança, essa que está aqui entre nós, está conosco, que está participando aqui das atividades, que está ouvindo a palavra, que está adorando, que está louvando a Deus. Se não se fizer como esta criança, esta aqui, tem humildade nela, porque a palavra está surtindo efeito na vida dela. Porque a palavra está agindo no coração, na mente dessa criança. Se não se fizer simples, humilde, sereno, né? Como esta criança, quer tornar grande? Tem que ser como essa criança. Tem que se tornar, porque se não se fizer, não tem jeito de participar do reino dos céus. E o maior, para ser grande no reino dos céus, tem que ser menor. Tem que diminuir. Tem que se humilhar. Eu disse no tema que nós temos humildade não é mesmo que humilhação, mas a humilhação, no sentido bíblico, nos leva à humildade. A humildade nos leva à humilhação, não no sentido pejorativo. Nosso tema é a humilhação no sentido de desprezo, de abandono, de falta de consideração, não é nesse sentido. A humildade nos leva a reconhecer que nós não somos os melhores, que nós não somos os maiores. E para ser considerado grande no reino dos céus, é necessário que tenhamos uma vida simples, uma vida humilde. Pode ser abastada a vida, pode ser com carro zero, pode ser com casa boa, porque isso não está diretamente relacionado à humildade. Humildade é estado de alma. A humildade é Cristo no coração. A humildade é o reconhecimento de que eu não sou melhor do que você. A humildade é aquele estado de alma que nos leva a te servir. Viver a humildade nos leva a viver uma vida a serviço de outrem, a serviço dos outros. Tá certo? A humildade nos leva a servir, né? A servir as pessoas do nosso convívio, a servir pessoas. Quando eu digo a servir, não no sentido de doulos, né? Como diz a Bíblia, no sentido de escravos, né? Mas no sentido daquele que, em amor, tem o prazer de promover o bem às outras pessoas do seu convívio, aqueles que estão perto, aqueles que nós chamamos de próximo. Então essa é a ideia principal, a ideia fundamental. O humilde é aquele que promove o bem-estar em todos os sentidos, né? Promover o bem-estar no relacionamento, né? Uma pessoa humilde no relacionamento, ela não está preocupada em se dar bem. Seja esse relacionamento marital, seja esse relacionamento conjugal, seja esse relacionamento paternal, né? O relacionamento pais e filhos, ou seja, esse relacionamento de filia, de amigos, essa relação entre amigos, né? Você vai procurar promover o bem sem se dar bem nisso, sem pensar em reciprocidade. Não, eu vou fazer, mas na hora que eu precisar eu pego de volta. Não, não é nesse sentido, não. É no sentido de participação. Eu estou fazendo, né? Eu vou fazer porque eu quero ver fulano bem, eu quero ver as pessoas bem, eu quero ver todos que estão ao meu redor bem. Não vou fazer pensando isso em dinheiro, pensando em permuta. Não é uma questão de business, como nós falamos em inglês, é um negócio de negociação. Eu faço para na frente eu me dar bem na situação. Não, o humilde é aquele que faz para ver o bem-estar do outro. E para estar no reino dos céus, para fazer parte da vida cristã, faz parte da vida cristã,
esse sistema de vida, esse sistema de humildade da vida. Eu viver para promover o bem, eu viver para suscitar vida, para gerar vidas no sentido espiritual e para fazer o bem às vidas que são geradas no Senhor, as vidas que são reconciliadas com Deus. E isso não exime, isso não tira fora, isso não aniquila também a responsabilidade de fazer bem com aqueles que ainda não foram alcançados pela graça salvadora. De forma alguma. E Jesus então deixou claro aqui, tem que ser como esta criança aqui. Tem que ser como esta pessoinha aqui, né? Que é humilde, que perdoa, que promove o bem, que pega o pão e divide com quem precisa, que pega a roupa que tem com abundância e divide com quem não tem, e ama e tolera as pessoas, e tem paciência com os que estão em pecado, e tem paciência com os que erraram, e tem paciência... Veja bem, não é paciência com o pecado. O pastor está falando então que a pessoa pecou, eu tenho que continuar. Não, pecou, você tem que buscar um jeito, a humildade também faz isso, de levar a pessoa à reconciliação com Deus, de levar a pessoa a se consertar, a sair fora da condenação. Porque a humildade nos leva, se nós queremos promover o bem a alguém, nos leva a buscar alguém que está no pecado, ou alguém que está na necessidade, e abraçar essas pessoas. Quantas vezes uma pessoa erra, uma pessoa falha, uma pessoa até ofende por falta de um abraço. Me lembro um colega, um tempo desse, contando a experiência, de chegou para uma pessoa, um irmão na igreja, o irmão estava nervoso, bravo, aquele negócio todo, e falou com ele, e falou até agressivamente com ele, foi um pouco rude na forma de falar com ele, e reclamando, e chorando, e lastimando aquele negócio todo. Aí essa pessoa falou assim, fulano, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deu um abraço na pessoa, desarmou a raiva, a agitação que aquela outra pessoa estava, caiu. Dizer que deu um abraço, deu um abraço inesperadamente para a pessoa, e a pessoa parou de reclamar, parou de murmurar, e a pessoa, a sensibilidade, né? Aquele irmão fez uma obra excelente, fez a obra de Deus na vida do outro que estava. Isso é humildade. Ah, pai, você está falando muito, deixa eu falar muito, você está conversando fiado, que negócio todo, vão brigar e tá. Acaba o negócio fervendo. Mas quando a pessoa está alterada, está agitada, está desequilibrada, se você der um abraço nela, com certeza você vai desarmar a pessoa. E Jesus está falando exatamente isso. Se você quer participar do reino de Deus, você vai se tornar humilde. Você precisa ser alcançado pela humildade de Deus, pela humildade de Cristo. Deus é um ser humilde. Ah, não é não. É. Nós ofendemos a Ele e Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Isso é humildade. Isso é um gesto profundo de humildade. E é isso que nós devemos fazer ao nosso próximo, aos nossos parentes. Tem os parentes que são complicados, tem os parentes que, né, e às vezes familiares, às vezes o marido é complicado, às vezes a esposa é agitada, é sanguínea, e às vezes o parado demais em relação a gente, né? Às vezes nós temos um irmão na igreja que ele é todo atravessadinho, todo atrapalhadinho, vamos ter paciência. Humildade nos leva a aceitar a pessoa, a abraçar a pessoa, a conviver com a pessoa, e isso é muito importante. Ele falou, olha, no reino de Deus é assim que funciona. Temos que ter humildade. Humildade como tem esta criança aqui. E ele fala no verso 5 o seguinte, e qualquer que receber em meu nome esta criança, ou receber qualquer um, né, em meu nome, uma criança como esta, ele está... Olha o essa, olha o pronome de novo, não é essa. Ele não está apontando para ninguém que está longe, ele está falando de alguém que estava ali, presente, participando da reunião, participando do momento, do evento. Na situação em que está essa criança aqui, de devoção, de santificação, de envolvimento, né? Porque a humildade acaba nos levando para... promovendo a humildade, na verdade, promove vários sentimentos, né, vários estados que promove, inclusive, aguça a nossa relação com pessoas. E ele estava se referindo a alguma criança que estava ali participando daquela reunião. Qualquer um que receber uma criança, ou seja, uma pessoa humilde nas mesmas qualidades, nos mesmos padrões em que essa criança me recebe também, certo? Para recebermos o Senhor, nós precisa haver humildade.
Para participar do reino de Deus, precisamos estar no estado de humildade. Humildade para reconhecer que somos falhos, humildade para abraçar as pessoas que necessitam da nossa compaixão. O termo é compaixão. Me lembro que essa semana, né, aí no feriado, no Natal, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas e é sério. Ah, mas eu preciso perdoar fulano. Eu perdoo a pessoa, mas eu fiquei com um ressentimento dela. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão é cancelamento de dívidas. Perdão. Ah, mas ele me ofendeu muito, então você não conseguiu perdoar fulano ainda. Perdão é reconciliação. Perdão é voltar ao estado de normal. Aí a minha menina, a Laninha, que a minha filha caçula estava junto, não. Perdoar é recomeçar, é reconciliar, é viver de novo. E uma pessoa que não tem a humildade de Cristo no coração, que não for como aquela criança que estava lá em Cristo, porque tem criança que não é humilde, não. Tem criança que não é humilde, tem criança que o pecado reina na vida dela e reina, mas a criança é inocente. Gente, não caia nesse conto de fadas mais. Criança não é inocente. Se você ler o Salmo 51, Davi deixou muito claro que toda criança nasce em pecado, ela é gerada em pecado e ela nasce em pecado. Nós nascemos naturalmente pecador. Paulo escreveu aos Romanos 3, 23, dizendo que todos pecaram. Não existe negócio de criança inocente, não existe isso. A criança já nasce com tendência ao pecado. Por isso que precisamos evangelizar crianças. Pais precisam, na gestação, precisam começar a evangelizar os filhos que estão no ventre. A criança que está no ventre, ela tem condições de receber a mensagem, né? Ela está psicologicamente ligada à mãe. Porque se você faz mal a uma grávida, isso afeta psicologicamente o filho. Se você fala, promove o bem-estar de uma grávida, você vai promover o bem-estar psicológico da criança. Então não se iludam com isso. Se você fala de Jesus para uma mulher grávida, ou se a mãe, né, na gravidez, fala de Jesus, adora a Deus, e ela vai promover Jesus no coração da criança. Quando essa criança vier ao mundo, ela vai vir tendo conhecimento de Jesus e vai ficar fácil de ministrar, de pregar o evangelho para elas. Tá certo? É uma necessidade que nós pais temos. E aí, Jesus estava fazendo menção daquela criança, porque não são todas as crianças que têm humildade, não. Tem criança que já tem criança de per si que já é arrogante, que já está imersa no lar de pecados. Pastor, isso não é verdade, não. É verdade, sim. Eu já orei com crianças no colo endemoniadas. Lembro que a esposa e eu tivemos uma luta séria com um menino de 3 anos endemoniado. E, meu Deus, pastor, isso é ficção. Não é ficção, não. Isso é realidade. Isso é realidade. Então não se iluda. A criança precisa de Jesus. Jesus está falando daquela criança. O pronome pessoal aqui está... esta, porque Jesus estava se referindo a uma criança que estava presente naquela reunião, uma criança que amava Jesus, uma criança que já tinha consciência da palavra de Deus. E ele falou, olha, quer entrar no reino dos céus? Quer participar do reino dos céus? Haja como esta criança aqui. Aquela criança estava ali arrogando, né? Ou requerendo, né? Requerendo ser grande no reino dos céus. Ela estava ali sendo uma criança, na humildade, na sinceridade, expressando tudo o que ela tinha da sua vida, da sua alma, o melhor que ela tinha da sua alma para Jesus. Isso também é humildade. Volto a dizer, humildade é estado de alma. Humildade não é. Ah, porque essa camisa é velha, batida, ou essa roupa que você está usando aí, ela está costurada, está remendada. Isso não caracteriza humilde. Tem pessoas que não têm nada, vivem num casebre, pessoas pauperíssimas, mas arrogantes, né? Eu não gosto mais da mão de ninguém. Se você ajudar, eu não gosto mais da mão de ninguém. Ah, porque eu não perdoo, não. Porque comigo é assim, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Meu irmão humilde leva desaforo para a cruz. Como Cristo foi humilde. A Bíblia fala que ele foi humilde, né? Ele foi obediente, foi humilde e obediente até a morte de cruz. E Jesus quer que sejamos humildes. Quer que haja tranquilidade. A humildade gera paz, tranquilidade na alma.
A humildade, ela produz, ela promove a saúde. Tem pessoas aí sofrendo por causa de ansiedades, por causa de doenças psicossomáticas aí, pessoas que estão sofrendo por causa de situação, falta de humildade. A humildade promove a saúde física, como ela caracteriza a saúde psicológica, a saúde espiritual. A humildade nos aproxima de Deus o tanto quanto nós buscarmos a presença dele. A humildade nos coloca em condições de conhecer a Deus. Deus se revela aos humildes. Aos simples e aos humildes Deus se revela. Deus abate os arrogantes, os jactanciosos, e Deus abraça aos humildes. Então, a humildade, ela não é humilhação nesse sentido. Ela não é humilhação nesse sentido. Quanto mais eu viver o estado de humildade em Cristo, nessa humildade forjada, não é essa humildade falsa, nessa humildade, não é essa pseudo, não é? Essa fake humildade, não. A humildade em Cristo Jesus. Aquele mesmo espírito de mansidão que o Senhor, aquele mesmo espírito de tranquilidade no Senhor, aquele mesmo espírito que nos leva a beneficiar a todos os que estão ao nosso redor, e derredor também, e principalmente melhorar, aguçar a nossa relação com o próprio Deus. Então Jesus estava falando exatamente sobre isso, né? Quem quiser participar do reino dos céus, ou do reino de Cristo, tem que ser como aquela criança que Jesus estava apresentando. Gente, nós estamos terminando 2021. E eu tenho batido, pastor, mas está ficando maçante, está ficando repetitivo. Mas se você não conseguiu ainda ser alcançado, então não está repetitivo. Repetitivo depois que a gente está colocando em prática, mas mesmo quando a gente entendeu e está colocando em prática, significa que é bom ouvir. Conquiste as pessoas do seu convívio. Conquiste o seu marido, conquiste a sua esposa. Façamos novas amizades. Sejamos pessoas educadas, né? No inglês polido, né? Pessoas polidas, né? Cortês, né? Cortês no sentido não de cortesia, né? Só de agradar momentaneamente, não, no sentido de ser sempre educado, né? Até para quem tem o timbre de voz muito, né, muito exagerado, né, aprenda a educar o timbre de voz, porque tem pessoas que você conversa com ele, naturalmente parece que ele está brigando o tempo todo. Às vezes nem é intenção, às vezes no interior dele ele está falando algo que é normal. Mas às vezes o jeito de a gente falar, a gente ofende. Às vezes ofendemos a esposa, até sem nenhuma intenção, né? Sem nenhuma intenção. Às vezes ferimos as pessoas que nós amamos pelo jeito de falar, né? Às vezes aquele jeito abrutalhado de falar, isso pode ter mudado, isso pode ser melhorado, né? Às vezes deixamos de externar a nossa alegria, de externar, né, os nossos bons sentimentos, aqueles bons sentimentos que o Senhor está gerando em nós, e se nós colocarmos em prática, não apenas estaremos no reino dos céus, seremos participantes do reino do Senhor, mas também estaremos atraindo outras pessoas, levando outras pessoas a participarem. Nós não somos bons, somos maus por natureza, mas a bondade do Senhor está em nós. A graça eterna e bendita do Senhor está sobre nós. Para sobre nós o Espírito Santo que mora em você, que mora em mim, ele produz, ele promove isso. Com certeza você vai ser amado por muitas pessoas, odiado por alguns, ou talvez um grupo muito maior de pessoas que te odeiam, mas pelo menos eles terão de te respeitar. O humilde, todo mundo acha que o humilde vai ser pisado. Não, o humilde vai ser respeitado. O próprio Deus imporá aos outros o respeito, porque você é um servo do Senhor, porque você é uma serva do Senhor, porque você é um instrumento de Deus, porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos servos do Senhor. E principalmente por esta razão, nós precisamos da humildade de Cristo, regendo, nos governando o tempo todo. Eu espero que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe a sua casa. Sejamos melhores. Eu sempre oro a Deus pedindo, Senhor, faz de mim um homem melhor. Sou pecador, sou falho, tenho falhas, tenho erros, mas faz de mim um homem melhor.
né? Uma pessoa mais agradável. O crente precisa ser agradável. Nossa, tem crente que acha que por ser crente ele tem que ser mal-humorado, tem que ser ranzinza, tem que ser rabugento. Eu tenho orado a Deus até para me fazer de mim um não velho, né? Eu cresci ouvindo falar que todo velho é enjoado. Eu estou evitando, eu tô querendo continuar. Sou um idoso, né? Me tornei um idoso, 60 anos idoso, mas eu peço a Deus para que o espírito, aquele espírito que eu tinha mais jovem, não no sentido negativo, mas no sentido de brincalhão, no sentido, eu peço a Deus para conservar isso na minha vida e melhorar. Nós precisamos melhorar, eu preciso melhorar. Nós precisamos ser agradáveis, precisamos ser, né, uma pessoa envolvente, né? Precisamos envolver pessoas, precisamos trazer pessoas, mas pessoas, precisamos olhar para as pessoas e considerar não o que elas têm de ruim, mas o que elas podem nos oferecer de bom. E todas as pessoas, por piores que elas sejam, tem alguma coisa que possa oferecer de bom para nós como seres humanos. E nós, como servos do Senhor em Cristo Jesus, temos que ter muito mais para oferecer. E aí sim, aí nós podemos ter a ideia de reciprocidade. Eu vou fazer o bem, né? De mutualidade, eu vou fazer o bem e ponto, né? A pessoa só tem uma qualidade, eu só consigo detectar uma qualidade na vida de fulano. Trabalhe com ela. De repente você vai levar essa pessoa, conscientizar essa pessoa de que ela pode ser uma pessoa diferente. Ame, abrace. Pastor, mas e a pandemia? Deixa resolver esse negócio da pandemia aí, mas quando muito não, né? As pessoas da sua casa, abraça a sua esposa, né? Tem gente que acha que o casamento ficou velho. Estou com 38 anos de casado, que de vez em quando não tem que dar um abraço, né? Dar uma apertada na esposa. Tem umas que não gostam, né? Não aperta muito. Se a esposa é mais reservada, mais recatada, não aperta muito, mas dá um aperto nela de vez em quando, dá um aperto no maridão. Geralmente o homem mais rude, né? Nós crescemos com a ideia de que o homem tem que ser aquele cara grosseiro, né? Os brutos também amam. Tinha uma música nos anos 70 que os brutos também amam, né? Meu Deus do céu. Não é por aí, não precisa ser bruto. Seja educado. O mesmo sentimento, a mesma sensibilidade que você tem, o outro tem. Por mais duro que ele pareça, ele tem. E Deus, em Cristo Jesus, quer mudar isso na gente. Você pode ter uma vida melhor, né? A gente procura melhorar o sistema de vida na saúde. Eu vou promover para ter uma qualidade de vida saudável. Então inclua isso para melhorar a sua qualidade de vida. Porque talvez nós não temos a consciência de que o sentimento, o coração, ele promove muito mais doenças do que nós imaginemos. A hipertensão, a diabetes e alguns tipos de cânceres são tudo fruto de uma vida mal vivida. Não é de má alimentação só não, é de uma vida mal vivida. A alteração sanguínea e algumas coisas mais, né? Alguns hormônios param de funcionar porque, aliás, todos os sentimentos estão ligados a algum tipo de hormônio no corpo e nós sabemos disso, você sabe disso. Que Deus em Cristo nessa manhã abençoe. Lembre-se que a humildade é uma das premissas, ou talvez a maior das premissas no sistema de vida. Porque a humildade como fruto do amor é uma das premissas importantes para o nosso bom sistema de vida. E seja humilde, peça ao Senhor humildade, porque ele tem que pedir. A humildade ela não é promovida em nós mesmos, ela é adquirida através de Cristo Jesus e do seu Evangelho. Que Deus nessa manhã nos abençoe. Abençoe você, desde já, feliz ano novo para alguns. Na quinta-feira nós estaremos aqui às 9 horas da manhã, mas eu quero já desejar um feliz 2022, se o Senhor não voltar antes do dia 31 para buscar a sua igreja. Se voltar, nós estaremos com ele na glória, muito melhor. Amém? Oremos ao Senhor. Deus bendito e eterno, quero neste momento agradecer ao Senhor pelo 2021, ainda faltando aí, Senhor, mais ou menos 3 dias. E, Pai, foi um ano difícil, mas foi um ano abençoado. Na mesma proporção que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde imperou as dificuldades, as lutas,
e as adversidades, também reinou a graça bondosa, a graça infinita, a graça misericordiosa sobre todos nós, e por essa razão nós estamos agora reunidos em culto doméstico. Pai, eu quero neste momento ministrar sobre a vida dos enfermos, das pessoas que estão lutando pela vida contra enfermidades. O Senhor é um médico dos médicos por excelência. E o Senhor sabe no meu coração quem principalmente eu estou apresentando nesta hora, por questão ética, não citando o nome, mas eu quero neste momento que o Senhor, que está presente comigo aqui, está presente com cada um de nós, possa se chegar ao leito desta pessoa e repreender esta enfermidade agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E outras pessoas, caso estejam participando do nosso culto nesta manhã, que está sofrendo de alguma enfermidade, está sendo assolado por alguma enfermidade que seja neste momento curado. Nós cremos num Deus que cura, não num Deus apenas que salva, que renova, que batiza, que ressuscita, mas um Deus também que salva, que cura. Senhor, cura essas pessoas. Eu te peço agora, te suplico, nesse momento que o Senhor possa curar essa pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como também abençoar todos os irmãos que estão participando da boa palavra nesta manhã. Que a graça bendita e eterna do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre nossos corações. Amém. Amém? Muito obrigado pelo apoio de vocês desde março de 2020. Tem muita gente que está desde o ano passado, né? Porque nós começamos a boa palavra em intenção de manter a turma da nossa igreja aqui juntos. E acabou que outras pessoas passaram a participar e a gente já pensei algumas vezes em parar e eu fico assim, meu Deus, como que para? E fulano, que a gente não está olhando aqui o número de pessoas, né? Nós não estamos transmitindo nada para ter milhões, se tiver, amém, quanto mais o número de pessoas alcançar, mas não, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para aquele momento mesmo, isso faz bem para minha alma também, a boa palavra faz bem para minha alma. Que Deus em Cristo abençoe e aproveite muito, certo? Até quinta-feira, se Deus quiser. Um beijão para todo mundo aí.